Shalom, graça e paz, povo santo de Deus, amigos e amigas, todos vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais. Aqui quem fala é o apóstolo Robson Martins. Hoje eu venho com mais uma meditação para você, um devocional sobre os segredos de ouvir a voz de Deus. Nós estamos um tempo sem gravar aí porque a nossa busca, nosso período de consagração intenso que nós damos ao início do ano ao Senhor, essa primícia que damos a Deus, né? Então, mas eu estou aqui de volta hoje para trazer muitas novidades para vocês. Em breve eu estarei já liberando nossos canais, nossas redes sociais, para que você veja o novo que o Pai, tudo que Deus tem nos entregado de novo, nós vamos compartilhar com vocês. Glória a Jesus. Eu quero falar sobre mais um segredo para você, de como ouvir a voz de Deus, sobre a meditação contemplativa. É onde nós começamos os passos de mergulhar na presença do Espírito Santo. A meditação contemplativa. É extraordinário isso, irmãos, né? Tem muita coisa para a gente aprender ainda, um caminho bem extenso pela frente durante todos os anos de prática da presença, buscando a Deus, conhecendo a presença, conhecendo a Deus pelas experiências vivas com a sua santa presença. Vem desenvolvendo meu espírito, a minha mentalidade espiritual para poder entender, compreender esse caminho sobrenatural que o nosso Senhor Jesus Cristo vem nos dar por intermédio do seu Evangelho, das suas santas escrituras, da sua palavra. Então hoje quero compartilhar com você mais um segredo importante, que se você praticar isso, você vai conseguir ter mais direcionamento quando o Espírito Santo estiver falando com você. Engraçado que hoje pela manhã eu estava orando e de repente o Senhor me deu no meu espírito o que eu precisava falar para vocês, né? Por mais que nós temos um bom conhecimento de algo, irmão, se o Espírito Santo não despertar o meu espírito e a mente do meu espírito, é algo muito... É um bons princípios, são boas coisas, porém tem que sair do Espírito, porque a unção ela vai até você. O Espírito Santo ele trabalha através daquilo que ele está falando e fazendo. Amém? Então, se eu estou falando por intermédio do Espírito que me encaminhou para falar com você, eu creio que esse vídeo, essa palavra, ela vai te edificar, ela vai entrar no seu coração com poder para abrir seu entendimento e trazer uma revelação do que eu estou falando para você. Não só basta um conhecimento natural aqui, mas é uma revelação específica do Senhor para você. Amém? Glória a Jesus. Quero deixar aqui Cantares, vamos abrir essa palavra com Cantares, capítulo 3, versículo 1 e 2, que vai estar dentro do que eu vou estar falando agora para vocês. A noite toda procurei o meu amado no leito, a quem meu coração ama, mas não me encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade, irei para suas ruas e praças, buscarei aquele a quem meu coração ama, eu o procurarei. Mas não me encontrei. Sentinelas me encontram quando fizer as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem meu coração ama? Perguntei. Que coisa extraordinária. Aqui está mostrando, né, sobre uma pessoa apaixonada por outra pessoa. Eu lembro que aos meus 19 anos foi quando o Senhor começou a me dar a revelação, a chave da meditação contemplativa. Foi quando eu estava buscando mais do Espírito Santo, eu queria conhecer mais de Deus, eu queria entrar na imersão da sua voz, da sua presença, eu queria descobrir quem é o Espírito Santo, eu estava sedento, faminto. Hoje, graças a Deus, sou muito mais faminto, sedento pela presença de Deus, aleluia. É uma coisa que eu busco constantemente, é um abismo dentro de mim que está buscando outro abismo mais profundo, como diz em Salmo 133, né? Um abismo chama outro abismo. Então esse abismo da paixão, da presença de Deus no meu coração, ele sempre busca outro mais profundo, eu quero ir mais profundo. É uma coisa que não tem limites, irmão. É uma coisa tremenda. O abismo nós entendemos que é algo muito profundo, né? Então entendemos que quando há uma paixão já no nosso coração, uma fome, uma sedência por Deus, nós sempre vamos mergulhar na sua presença, sempre vamos entrar cada vez mais e mais na sua presença. E hoje eu quero trazer mais um segredinho para vocês de como ouvir a voz de Deus. Interessante que eu estava aqui orando de manhã, e naquele momento de oração, o próprio Senhor ele me deu o que eu precisava falar para você hoje. Não estava nem na mente de querer gravar nada, não. O Senhor me despertou para ensinar isso para vocês, para quando você alinhar os seus pensamentos, a sua alma, ao seu espírito, a fim de que você seja liberado para ter mais sensibilidade, comunhão com a presença do Espírito Santo. Então é interessante que eu estava ali orando e de repente o Senhor falou: filho, treine mais, ensine as pessoas, né, sobre essa meditação contemplativa, onde você consegue entregar o seu coração, a sua alma e a sua mente ao seu espírito, ao governo do Espírito Santo, para que você seja mais apto de ouvir o Senhor. Escute, Romanos 8,7 diz que a mentalidade da carne ela é inimiga de Deus, porque ela não pode agradar a Deus e nunca conseguirá. Romanos 8,7. E Romanos 8,7
em diante, você vai encontrar que essa mentalidade na carne, outras traduções para você, que é a mentalidade humana, o racional, não pode agradar a Deus, não consegue se submeter à vontade de Deus. Você nunca vai conseguir encontrar Deus só com seus pensamentos naturais. Há uma chave que eu quero deixar para você, que eu já falei no vídeo 1, 2 e o 3, sobre o segredo do coração que anseia por Deus, né? Sobre colocando o coração onde o coração de Deus está. Isso tudo está no livro de Provérbios 3, né? Que diz para nós, não se apoie no seu próprio entendimento, né? Não confie na tua própria sabedoria, mas confie no Senhor de todo o seu coração, entregue seus caminhos a Ele, que mais Ele fará por ti. Todo um segredo. Por que fala do coração? Porque o coração ele tem uma ligação entre a alma e o espírito direta, é uma conexão direta. Assim como está conectado o meu coração e minha alma direta com o espírito, a minha mente também tem uma conexão direta com o espírito e com a alma. Isso eu quero ensinar a vocês. Quero ensinar a vocês os segredos valiosos que eu aprendi com o Senhor, de como você desenvolver essa graça, essa capacitação de viver pela presença, andar na presença, seguir a intuição do Espírito, ter o insights do Espírito, ouvir visões, ouvir audições, ter visões, signs, ouvir a Deus, interpretar a Deus, de todas as múltiplas formas que Deus fala, que nós vamos fazer outro vídeo falando sobre as múltiplas formas qual Deus fala e como treinar nossos sentidos para isso, amém? Glória a Jesus. Então, hoje eu quero falar sobre esse segredinho da meditação contemplativa, né? É onde você entra na imersão do Espírito, onde você começa os passos para imergir a sua vida no Espírito. Glória a Jesus. Lembrando que somente um Espírito liberado, através das experiências com Deus, pela disciplina do Espírito Santo, o quebrantamento pela presença de Deus, esse coração, esse espírito da pessoa é livre para se conectar com seu Criador, com seu Senhor, com o nosso Abba Pai. Glória a Deus. Um espírito livre, ele jamais pode ter a sensibilidade de conseguir fluir na presença de Deus. Porém, você tem que liberar o seu espírito, o segredo para você conseguir começar a ter mais entendimento, mais discernimento, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O passo está na liberação do nosso espírito. Então, o segredo da meditação contemplativa, ela entra exatamente aí. É onde você treina durante todos os seus dias. Para quando você tiver aquele momento especial que você entra no teu secreto com Deus, ter mais sensibilidade e facilidade de fluir na presença de Deus. A meditação contemplativa, o que é isso? É contemplar em meditação. Nossa meditação, algo fala de concentração. Contemplação fala de algo que eu estou vendo. Amém? Isso, justamente isso. O segredo, né? Você tem que preparar o teu coração, tem que preparar para que o teu espírito seja livre, a tua mente livre, para que o teu espírito flua. E você tenha mais sensibilidade do Espírito Santo quando ele vir sobre você para poder começar a dar a comunhão dele para você. Então a meditação contemplativa é interessante, vou te ensinar na prática como isso funciona, né? A meditação contemplativa, ela é onde você coloca o seu coração e a sua mente naquilo que você deseja. Se eu desejo que o meu espírito seja livre, para ter comunhão com o Espírito Santo, para ouvir mais de Deus, mais paixão pela presença de Deus, eu vou intencionar o meu coração e a minha mente diariamente para me preparar para o meu espírito ser livre, para que o Senhor venha a mim, para que eu me conecte mais com a sua presença e os sentidos do meu espírito se abra, para que eu ouça a sua voz. E como é que você vai fazer isso? Não interessa se tu trabalha quase 24 horas por dia, se você tem pouco tempo, se você estuda, se você faz um monte de coisa. É exatamente nesse ponto na minha vida, foi onde eu conheci isso e desenvolvi impressionante comunhão com a presença do Espírito Santo, uma esfera de uma intimidade com Deus. Era exatamente na época que eu estudava, trabalhava, fazia seminário, um monte de coisa. Era onde eu mais ouvia, mais andava, mais estava interagindo com a presença de Deus. Por quê? Porque naquela época eu tinha aprendido o segredo que o Senhor tinha me ensinado. Levar o ambiente da presença dEle comigo aonde eu entrasse. Então isso tudo começa desde que você vai dormir, é quando você se levanta. Quando eu vou dormir, nos meus pensamentos, meu coração, eu coloco na presença, eu começo com a minha mente, com o meu coração, a adorar a Deus. Senhor, eu te amo, eu quero mais a sua presença, eu quero levantar amanhã cedo, Senhor, te dar uma hora, Senhor, te deu para o serviço, Senhor, te adorar, buscar a tua paixão, a tua presença, me dá força, Senhor. É colocar o seu coração, colocar a sua mente exatamente dentro disso. Glória a Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo, aleluia. Então aqui que nasce a meditação contemplativa, é quando você tem a intuição, coloca o seu coração, a sua mente diariamente naquilo que você já deseja. Então quando eu começo a meditação contemplativa, o Senhor, eu te amo, eu te adoro.
Quando eu fecho os meus olhos, eu começo a visualizar. Senhor, eu mergulho na sua presença. Visualize você mergulhando nos rios do Espírito. Visualize nas suas imaginações a glória, a luz, a presença, o amor. Senhor, eu te dou mais. Aí entra minhas emoções, entra meus sentimentos que estão voltados para a minha alma, os meus pensamentos que compõem a minha alma. Aonde entra o desejo pela presença de Deus. Eu começo a desejar. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, de todos os teus pensamentos, com todas as suas forças. Quando você começa a amar a Deus, intencionar mais a sua comunhão na presença de Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, seus desejos se voltam para Deus, a meditação contemplativa ela se abre. Ou seja, o ambiente da sua alma, os desejos, os sentimentos dela se voltam para o Espírito, para o seu Espírito. E, consequentemente, o teu Espírito, que está uma conexão direta com o Espírito Santo, ele começa a fluir na presença. Então, a minha alma passa a ter sensibilidade da presença. E quando Deus estiver falando algo que surte dentro da nossa mente, nas imaginações, na consciência, nós vamos perceber, ter mais sensibilidade que Deus está nos tocando e falando conosco, que o Espírito Santo está dando um pensamento, e às vezes através de um pensamento abre-se a porta para algo que Ele deseja falar conosco, né? É uma das coisas que eu vou ensinar vocês, eu vou falar em outros vídeos, porque o Senhor ele começa às vezes a falar com você através de um pequeno pensamento. É através desse pensamento, por que eu estou pensando isso, Senhor? Daqui a pouco você começa a meditar, colocar o seu coração, a tua consciência, orando em línguas, adorando. O Senhor começa daquele pensamento, levando a você a outro. E de repente Ele abre algo que Ele queria falar com você, ou direcionar a sua vida em algum aspecto que você precisava, ou te dar uma nova direção para a sua vida. Então, a meditação contemplativa, eu lembro que eu praticava isso constantemente. Antes de ir para o serviço, eu ficava 1 hora adorando, amando, imaginando, me visualizando, emergido na presença de Deus. Eu ia para o serviço com fone, com a adoração no meu ouvido, ouvindo pregações. Quando eu chegava na minha sala onde eu trabalhava, quando eu tinha meus 19 anos, eu sentava ali, eu começava a procurar a Deus, procurar nas Escrituras, procurar através de pregação de homens de Deus, eu procurava através de adoração, e eu continuava a meditação contemplativa, ou seja, quando o meu coração, a minha mente começa a contemplar o meu Senhor, começa a procurar o meu Senhor, começa a visualizar o meu Senhor dentro de mim, amar, desejar, adorar. Então todo o meu ambiente durante o meu dia a dia já era preparado para que quando eu chegasse em casa à noite, eu dobrasse meus joelhos, eu me entregasse a Ele naquele momento, no meu lugar secreto. O meu espírito era livre, irmão. A minha mente, a minha alma, as emoções já estavam preparadas para poder acessar a presença e ter acesso à voz de Deus. Amém, amém? Então vamos lá, vou te ensinar outro ponto para você aqui agora, coisa maravilhosa. Ensinar não, continuar o que eu já estou falando para vocês. Entenda bem. Eu lembro que dentro da meditação contemplativa eu aprendi a criar um meu ambiente de comunhão com Deus. Não interessava onde eu estava, não interessava com quem eu estava, aonde setor que eu estava, se era com católico, macumbeiro, se o ambiente era trevas para as pessoas ou luz. Não, o meu ambiente com Deus está dentro de mim, não interessa o que está à minha volta. Onde eu chego, a unção e a presença de Deus está sobre mim, ela quebra todo o jugo do que tiver à minha volta. O diabo tem que sair. Onde entra um filho de Deus, a presença de Deus com você, o diabo não suporta, ele tem que sair. A glória a Jesus, aleluia. Então entenda bem, eu lembro que eu levantava pela manhã, no meu final de semana que eu tinha para ficar em casa, eu acordava às 4 horas da manhã, o Espírito Santo me acordava às 4 horas da manhã, e dali eu ficava, às vezes, irmãos, entenda bem, não é o tempo, tá? Não se coloca às vezes na questão de tempo, se foque muito dentro disso, é a qualidade dentro de um tempo. Isso é mais importante do que só frisar por tempo. É a qualidade, é a sua entrega, que às vezes em 5 minutos é como se eu ficasse horas e horas na presença de Deus. Então intenso que é aqueles 5 minutos, eu entro na linha da eternidade, eu saio desse tempo cronológico, eu entro no Kairos de Deus. Glória a Jesus, o Kairos de Deus. Então esse Kairos de Deus é onde tudo tem uma realidade da eternidade, onde consegue cruzar com a minha alma
A minha mente racional, humana, ela emerge na presença de Deus por causa da meditação contemplativa. É entregar o coração e a mente diariamente ao Espírito Santo, até que os seus sentidos naturais se voltem ao seu espírito e você tenha mais sensibilidade para ouvir e discernir Deus e ver o que Ele quer te mostrar, ouvir o que Ele quer falar com você. Eu ficava ali das 4 horas da manhã, às vezes quando eu olhava, abria os olhos, já era meio-dia, eu nem percebia, porque de tanto que a minha mente e meu coração estava imerso na presença de Deus através dessa meditação contemplativa. Glória a Jesus por isso. Então, ali eu consegui ouvir. Eu lembro que um dia eu estava ali naquela dimensão e de repente o Senhor falou comigo: hoje você vai pregar na sua igreja. Foi tão nítida a voz do Espírito Santo. Falou: quero que você pregue Hebreus capítulo 11. Bem nítida minha. Porque eu consegui ouvir com tanta facilidade? Porque eu estava imerso na presença já, ok? Eu estava treinando. Toda a minha semana eu discipulava meu coração, minha mente, para ter acesso à presença de Deus, para que meu espírito fosse um espírito livre, não ofuscado pelos sentidos da carne, né? Ficar no Facebook, ficar no Orkut, ficar não sei o que lá, ficar no MSN na época, né? Que era MSN e Orkut, né? E graças a Deus o Senhor me livrou de todas essas coisas, mas eu lembro que eu entregava o meu melhor a Deus, para que a minha alma não buscasse os sentidos da carne, os desejos humanos, mas ela se voltasse para os desejos do meu espírito. Eu lembro que ficava tão apoderado, tão imersa, que eu ensinava as coisas às pessoas, elas não compreendiam nada que eu falava, porque era espiritual. Só discerne quem é espiritual, quem é espiritual, meu irmão. E eu falava para as pessoas: irmão, o mesmo desejo, às vezes, que a alma tem, né, a tua carne tem de comer, de se alimentar de algo, é o desejo que ela vai ter pela coisa do Espírito, a tua alma. Ela vai aprender a ser apaixonada por Deus, aí fica mais fácil, meu querido, você ouvir a voz de Deus. Aleluia! Fica muito mais fácil você interpretar e ter comunhão com a presença do Espírito Santo. É quando você está livre, teu espírito está livre, não está sufocado pela tua carne, e você está diariamente procurando um mergulho na presença, contemplando a Ele com o seu coração, com a sua mente. Então treine isso, desde que você vai dormir, quando você levanta, diariamente. Daqui a pouco você vai ver que vai chegar um momento que você vai ouvir coisas extraordinárias, Deus falando com você, e tu não vai ter dúvida. Sabe por que você não vai ter dúvida? Porque quando você trata a tua alma, a tua mente, constantemente dentro do amor e da palavra, da presença, o ambiente de trevas, a incredulidade, a dúvida, ele é arrancado. Quando Deus fala algo com você, fica tão fácil de discernir a Ele, discernir a sua voz, que você não vai ter dúvida. Amém? Um grande abraço. Deus te abençoe. Aguarde o próximo vídeo, que eu vou trazer algo bacana e vou ensinar um pouco mais sobre meditação contemplativa e alguns segredos dentro disso que você pode praticar e já começar a fazer, para que você possa ter mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Em graça e paz, compartilhe esse canal, se inscreva aí no canal, clique aí também no sinozinho para você receber notificação quando eu publicar os novos vídeos, e nos ajude a levar essa mensagem para outras pessoas que precisam, seu amigo, sua família, que necessita aprender sobre isso aqui que eu estou falando. Tá bem? Que Deus te abençoe. Graça e paz. Shalom. Tchau, tchau.